Amados, quando nós abrimos a nossa vida para o Senhor, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus envolva-nos de uma forma intensa, de uma forma poderosa, certamente nós vamos contemplar a grande glória do Eterno. A voz do Senhor, quando ouvida, ecoa dentro de nossos corações. A voz do Senhor, quando ouvida, irmãos, transforma-nos de uma forma intensa, poderosa, move com toda a nossa existência, move com todo o nosso coração. O Senhor, Ele está pronto, sempre pronto, para mover na nossa vida, para fazer coisas novas na nossa existência, para que nós possamos, irmãos, mesmo em meio a um mundo tão tumultuado, um mundo tão difícil, cheio de sons, de vozes, nessa poluição total, possamos aí, com discernimento, ouvirmos a voz do Senhor. E só é possível ouvirmos a voz do bom pastor quando a nossa vida está aos pés de Cristo, quando a nossa vida está aos pés do Senhor, quando nós cultivamos santidade, quando nós estamos em santidade, quando o nosso coração está totalmente voltado para a presença do Todo-Poderoso, quando nós queremos cada dia mais uma vida de unidade com o Senhor. Nesse momento o Eterno fala conosco, Ele fala no profundo de nosso coração, Ele move dentro da nossa existência e nos faz entender a sua vontade. E nós vemos, irmãos, que o salmista Davi foi especialista nesse aspecto. Foi um homem que teve experiências grandes com o Senhor. Foi um homem que ouviu a voz de Deus de muitas formas. Foi um homem que teve comunhão intensa, uma comunhão verdadeira, uma comunhão profunda com o nosso Senhor e Salvador. E ele descreveu esta comunhão. Ele deixou registrado nos seus escritos a comunhão que ele tinha com o nosso Senhor. E hoje eu quero ler com vocês o Salmo 29, para nós meditarmos na possibilidade de ouvirmos a voz de nosso Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo capítulo 29. Ouçamos o relato. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém, amados? Esta é a manifestação do amor do Senhor. Essa é a manifestação do amor de Deus no coração do rei Davi. Um homem que soube cultivar uma comunhão profunda, uma comunhão verdadeira com o Criador. Um homem que soube andar nos caminhos do Senhor. Um homem que soube amar, dedicar, consagrar sua vida por completo ao Todo-Poderoso. Mas, irmãos, com certeza Davi precisou preparar a sua vida. Davi preparou a sua vida para ouvir a voz do Senhor. Ela não aconteceu de qualquer forma. Não foi de qualquer forma. Evidentemente que Davi pagou um preço. Davi pagou um preço para ouvir a voz do Mestre. Nós precisamos pagar um preço. Você, eu, todos nós precisamos pagar um preço, irmãos, para que estejamos com nossos ouvidos abertos à voz do Senhor. Se você não paga o preço,
Impossível ouvir a voz de Deus. Se você não vive segundo os preceitos de Deus, impossível ouvi-lo. Se você não tem uma vida reta, uma vida santa, uma vida que é a habitação do Espírito, impossível ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos estar observando a vontade do Mestre e praticando essa verdade no nosso dia a dia, irmãos. O rei Davi, com certeza, ele conheceu o Senhor de uma forma muito próxima, muito íntima. E ele deixa-nos registrado no Salmo 29 todos os passos que nós precisamos dar para conhecermos o Senhor e ouvirmos a sua voz, para que sejamos movidos pelo Espírito Santo de Deus, para que sejamos movidos intensamente pelo Espírito Santo de Deus. Ouça aquilo que o Espírito de Deus tem para falar ao teu coração. Ouça o ensinamento do Senhor, para que assim nós possamos desenvolver uma vida reta, irmãos. Uma vida na qual o Espírito do Mestre, o Espírito do Pai Eterno, esteja habitando continuamente. E Davi inicia o Salmo 29 dizendo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. É o versículo 1. Davi diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Irmãos, nós precisamos entender que se não houver uma entrega na nossa vida, se não houver uma entrega na nossa existência, amém? Nós precisamos entregar tudo o que é devido, tudo o que o Senhor tem e deseja na nossa existência. Precisamos entregar por completo a nossa vida ao Mestre, irmãos. Nós precisamos entender que nós não vivemos para nós mesmos. Como é difícil entender isso, não é verdade? Principalmente nesse mundo em que o eu fala tão forte. E vemos tantas coisas interessantes. Mas é preciso entregar-nos por completo, mortificarmos diante do Senhor, falarmos para Deus: Senhor, age na minha vida, fala através de mim, usa-me como instrumento, aqui está o meu ser como oferta, como tributo à tua honra e à tua glória. Davi fez isso, irmãos, e ele ensina-nos a fazer o mesmo. Davi tributou ao Senhor a sua vida, ele tributou ao Senhor tudo quanto tinha. Amém? Ele louvou, ele adorou, ele glorificou o nosso Senhor e Salvador Jesus. Evidentemente que Davi teve seus dias difíceis. Sim, teve. Não foi perfeito? Não foi. Era pecador? Sim, era pecador. Mas que coincidência com as nossas vidas, não é? Que coincidência com as nossas vidas. Por incrível que pareça, irmãos, nós também somos pecadores. A nossa vida nem sempre é reta. Erramos, pisamos em falso diante do Senhor. Mas é preciso, a exemplo de Davi, ter um coração sensível à voz do Eterno. E reconhecermos o pecado, reconhecermos a necessidade do arrependimento e da confissão do pecado para não perdermos essa presença do Senhor. Portanto, amado, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Entreguemos por completo a nossa existência ao Todo-Poderoso, louvemos ao Todo-Poderoso por tudo quanto Ele tem feito na nossa existência. Mas, ao lermos o versículo 2, vamos continuar vendo Davi afirmar: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouça, irmãos, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Quando nós adoramos a Deus, quando nós buscamos o Senhor com um coração derramado, com um coração transformado, com um coração sensível à voz dEle, irmãos, com certeza, queridos, nós teremos acesso à sua presença. Teremos acesso à sua presença e ali, diante dEle, poderemos prestar a nossa adoração
cultuá-lo com todas as nossas forças, reconhecermos o Senhor como o Todo-Poderoso, como aquele que deu a sua vida, a vida do seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida, e ainda deu o seu Espírito, o Espírito Santo, para que habitasse dentro do nosso coração, para que dirigisse a nossa vida. Irmãos, só o Senhor Deus para fazer isso com a gente. Só Deus para nos amar de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão grande. E nós precisamos entender a necessidade, queridos, a necessidade de adorar o Todo-Poderoso, adorar o Senhor, adorarmos continuamente ao Senhor, adorarmos a Deus ao levantarmos, adorarmos a Deus ao meio-dia, ao anoitecer, no trabalho, andando pelas ruas, onde quer que você esteja, precisas ter uma vida de adoração, uma vida de adoração. O Senhor é santo, irmãos. O Senhor é santo e essa adoração só chega diante do seu trono se as nossas vidas também estiverem em santidade. Precisamos santificar nossa vida ao Senhor, precisamos santificar nossa vida a Deus, precisamos consagrar-nos por completo ao Todo-Poderoso. E quando nós consagramos, quando nós dedicamos, quando nós entregamos a nossa existência para Ele, irmãos, algo maravilhoso será gerado dentro de nosso coração. Nós teremos uma vida sensível à voz do Senhor. No versículo 3, Davi diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Irmãos, eis aí o grande milagre, eis o grande milagre da sensibilidade, que é um fruto do Espírito, eis aí o grande milagre da sensibilidade, que é uma consequência da habitação do Espírito dentro de nosso coração. Quando nós temos o Espírito, seremos sensíveis à voz do Senhor, ouviremos a sua voz e nós estaremos sempre, irmãos, com o coração cheio de graça, de alegria, porque o Senhor estará continuamente falando conosco. Quando nós temos, irmãos, um coração dobrado aos pés de Cristo, toda essa poluição sonora que nós ouvimos no mundo, as muitas vozes que nós ouvimos por aí, elas se calam, e nós ouviremos apenas a voz do Senhor. Os espíritos imundos levantarão para nos enganar, ouviremos as vozes das trevas, mas saberemos que elas procedem das trevas. Não seremos enganados, porque seremos sensíveis à voz do Senhor. O discernimento de Deus envolverá o nosso coração e nenhum espírito imundo há de nos enganar, Irmãos, desejas ouvir a voz do Senhor? Queres ouvir a voz de Deus na tua vida? Você precisas querer ouvir a voz do Senhor na tua vida. Mas para que a voz do Eterno possa ser ouvida por ti, é preciso observar a necessidade de submissão. Sem a submissão, irmãos, dificilmente teremos comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Se você não for submisso ao Senhor, se você não tiver uma vida dobrada, rendida, totalmente debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, também não ouvirás a voz do Eterno. No versículo 4, Davi diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E nós, como súditos do Senhor, precisamos nos submeter à voz do Eterno. Precisamos estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor, atentos à voz do Todo-Poderoso, amados. E às vezes, quando não permitido pelo Eterno, precisamos estarmos calados, calar diante do Rei, para que só o Todo-Poderoso fale. Uma vida de submissão, amados,
Uma vida de submissão é necessária na vida daqueles que querem uma vida de unidade. Uma vida de submissão é necessária na vida, na existência, no viver daqueles que querem uma comunhão real com Cristo, uma comunhão real com o Todo-Poderoso. Para ouvirmos a voz de Deus é preciso que nós estejamos entregando o nosso coração para Ele, numa contínua adoração, que haja sensibilidade no nosso viver, que sejamos completamente submissos à voz do Todo-Poderoso e também quebrantados. Irmãos, é preciso que haja um quebrantamento no nosso ser, um quebrantamento, para que Deus fale com a gente. No versículo 5, Davi diz: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Quantas vezes, queridos, a dureza do nosso coração, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa racionalidade nos impede de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes? Quantas vezes você acha que Deus não fala desse jeito, não fala daquele jeito, mas Deus fala apenas da forma que você conclui que é a correta? Quantas vezes nós erramos, amados, na interpretação da vontade do Senhor e da grandiosidade de Deus? E a consequência é que nossos ouvidos fecham-se à voz do Senhor, fecham-se para a voz de Deus. Nós não ouviremos o Eterno. Portanto, é preciso que haja quebrantamento, que haja um quebrantar-se diante do Eterno. É você anular-se a si mesmo, é você colocar-se numa situação, amados, na qual só o Senhor possa falar, possa agir. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Que nós possamos entender esta realidade, que o Eterno tem poder para falar da forma que Ele achar melhor. Nós aqui precisamos possuir um coração sensível para ouvir a voz do Senhor. E eu quero afirmar para você, meu amado, você que não tem ouvido a voz de Deus, você que não tem ouvido a voz do Senhor, é preciso entregar a tua vida, é necessário entregar-se por completo, possuir, cultivar uma vida de intimidade com o Mestre, uma vida de intimidade com o Senhor. Muitos querem ouvir a Deus, mas não querem intimidade com o Senhor. Muitos querem ouvir a Deus, querem fazer alguma coisa para o Senhor, mas não querem ser íntimos de Deus, porque para ser íntimos do Senhor é preciso pagar um preço, e o preço é a santidade. É a santidade sem a qual é impossível ver a Deus. Irmãos, quando você precisar ouvir a voz de Deus, adore o Senhor, adore, louve, glorifique, bendiga o Todo-Poderoso, cultue o Senhor, consagre teus dias ao Eterno, peça ao Todo-Poderoso um coração sensível, um ouvido sensível à voz dEle. Entenda que você não é nada, submeta-se à vontade do Senhor, quebrante-se diante do Todo-Poderoso. Permita que o Senhor sonde o teu coração, sonde a tua vida, sonde o teu ser. Esta é a forma, este é o início, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Todo-Poderoso, amados, e quando nós ouvimos a voz do Mestre, e quando o nosso coração está pronto para ouvir a voz de Deus, será diferente a tua vida, será diferente o teu viver. Uma vida diferente você com certeza terá,
Será uma vida marcada pela alegria, irmãos. Aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que ouvem a voz do Todo-Poderoso, impossível que a tristeza os domine, mas serão alegres, terão uma vida de alegria, uma vida de alegria. A expressão da felicidade estará nos seus rostos. No versículo 6, Davi diz: Ele os faz saltar como o bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Ouça, ele os faz saltar como bezerro. Eis aí a expressão da alegria, irmãos, a expressão da alegria. Os bezerros, quando querem demonstrar felicidade, saem saltando nos campos. E quando nós ouvirmos a voz do Senhor, da mesma forma, irmãos, vamos sair saltando pelas ruas, numa demonstração de amor pelo Senhor, numa demonstração de carinho pelo Todo-Poderoso, amados. É o Senhor que há de manifestar-se de uma forma intensa, tão grande, que você não será capaz de conter dentro do coração a alegria, mas há de expressá-la. E você será feliz no teu trabalho. Você será feliz onde quer que você esteja. Andando pelas ruas verão que você é diferente. No meio da tua família verão que você é uma nova criatura. Oh, Deus fará que a alegria esteja dentro do teu coração. E sairás saltando pelos montes. Aleluias. Uma palavra de louvor, uma palavra de adoração estará continuamente, dentro do teu coração. Continuamente, irmãos, não é passageiro. A graça do Senhor, a voz de Deus, não é passageira na nossa vida. Quando nós ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos receber poder, nós receberemos poder do Senhor. No versículo 7, Davi diz: a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Sabe quem nos enche com chamas de fogo, amados? Sabe quem enche, que faz o nosso coração pegar fogo? Sabe quem é que faz o nosso coração ser como uma caldeira a ponto de explodir? Sabe quem é? O Espírito Santo. É o Espírito de Deus. O Espírito Santo do Senhor nos enche com o seu fogo. O Espírito Santo de Deus nos enche com o seu fogo. Nós teremos a unção, irmãos. Teremos o poder. Teremos a manifestação da glória do Senhor no nosso falar. É o poder na vida daqueles que ouvem o Todo-Poderoso. Quando nós ouvimos o Senhor, nós com certeza teremos o poder e manifestaremos esse poder em sinais, na pregação, na manifestação da glória do Senhor. É um dos sinais que ouvimos a voz do Senhor. Mas também no versículo 8, Davi continua dizendo: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Quando nós, amados, reconhecemos a voz de Deus, quando nós reconhecemos a voz do Todo-Poderoso, algo interessante nasce dentro do nosso coração. Nasce temor. Temor é respeito. Nasce um grande respeito dentro de nosso coração pelo Mestre, um grande respeito dentro do coração pelo Altíssimo, e nós mediremos as nossas palavras, nós teremos muito cuidado com as nossas atitudes, para que em nosso agir nós não venhamos a tocar no Mestre, não venhamos a desonrar o Mestre, porque nós somos representantes do Senhor, somos filhos de Deus, e filhos que somos, devemos imitar o Pai. E o Senhor nos dá dentro do coração o grande temor, o respeito, para que as nossas ações sejam segundo a sua vontade e que jamais venhamos a envergonhar o Mestre, seja no agir, seja no falar, onde quer que nós estejamos. Em todas as situações, haveremos de demonstrar respeito, temor pelo Senhor. No versículo 9, Davi diz: a voz do Senhor faz dar crias
as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Quando nós ouvimos a voz de Deus, amados, nós teremos vida no nosso ser. Teremos uma vida vibrante com a presença do Todo-Poderoso. Teremos uma vida alegre, uma vida forte, uma vida, irmãos, que todos poderão olhar e contemplar a glória de Deus. E Davi diz no versículo 9: a voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória, glória. Nossa vida, irmãos, torna-se abundante, abundante. Teremos abundância na nossa existência. Não teremos uma vida minguada, uma vida seca, mas teremos uma vida, irmãos, na qual verão vigor, uma vida forte, um agir forte, atitudes, irmãos, uma vida de atitudes que anda sem parar, que segue sempre em frente. No versículo 10, Davi diz: o Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. Quando ouvimos a voz do Senhor, é porque fazemos parte do reino dos céus. É porque somos cidadãos dos céus, somos lavados, purificados, comprados, amados, para morarmos eternamente no reino celeste. É o Senhor que preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre todas as coisas. Esse é um dos sinais, amados, que ouvimos a voz do Senhor quando nós somos cidadãos do reino, cidadãos dos céus. Quando nós, em nossas atitudes, mostramos que somos forasteiros nessa terra, que o nosso amor não está pelas coisas dessa terra, que nós não temos amor por aquilo que é desta terra, mas que o nosso amor está naquilo que é lá dos céus. E é por isso que devemos buscar primeiro lugar, e é por isso que devemos buscar em primeiro lugar as coisas lá do alto, as coisas lá dos céus, as coisas do Senhor. Deus precisa estar entronizado na nossa vida. Somos do reino, somos cidadãos dos céus. E por fim, no versículo 11, Davi diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que ouvem a voz do Senhor, irmãos, aqueles que ouvem a voz do Todo-Poderoso, os seus corações são cheios de paz. A paz do Senhor invade o nosso ser, a paz do Senhor invade o nosso viver. Nós seremos homens, mulheres, pessoas de paz. A paz do Senhor, irmãos, nos faz descansar, mesmo em meio a tantas dificuldades dos tempos modernos, nesses tempos difíceis, em que muitas vozes são ouvidas, mas quando ouvimos a voz certa, a aflição, o desespero desaparece, são queimadas, porque é a voz do Senhor que há de envolver o nosso ser. E ela produz dentro do coração paz no meio da tempestade. A voz do Senhor produz dentro do nosso coração a paz que nós precisamos no meio da tempestade. Talvez você esteja passando por uma tempestade, talvez a tua vida esteja no meio da tempestade, no meio da dificuldade, das provações. Um mar de problemas te envolve. Mas quando tens os ouvidos abertos à voz do Senhor, no meio dessas dificuldades, no meio desses problemas, viverás em paz, Entenda isso, irmãos, entenda isso. Isso faz parte da vida, daqueles que ouvem ao Todo-Poderoso. E nunca esqueça, a consequência de ouvir a voz do Senhor é receber alegria no coração. Além de sermos fortalecidos pelo poder do Eterno,
E a manifestação desse poder é através do nosso falar, dos sinais que acompanharão aqueles que creem. E vai por aí. Tudo isso é consequência do ouvir a voz do Senhor. E ficaremos com o coração cheios de temor, de respeito, amados, de respeito pelo nosso Salvador, pelo nosso Redentor, pelo nosso Criador. E viveremos uma vida que seja segundo a vontade do Mestre, pautada na direção que nos é dada pelo Espírito Santo. E certamente seremos cidadãos do reino, e o nosso coração será cheio de paz, É assim que Deus faz quando nós estamos com os ouvidos abertos para ouvirmos a sua voz. Quando nós queremos ouvir a voz do Senhor, amados. Se você deseja ouvir a voz do Senhor, se você deseja ouvir a voz do Todo-Poderoso, é preciso estreitar a tua comunhão com Deus. Tu precisas buscar urgentemente o Mestre, consagrar-se a Ele, entregar-se a Ele, adorá-lo sem cessar, adorá-lo com a tua vida, adorá-lo com louvores, adorá-lo com atitudes. Sem contar que a sensibilidade precisa estar dentro do teu coração. A sensibilidade para ouvir a voz certa. E tudo isso leva-nos a uma vida de submissão, uma vida de doação por completa para o Mestre, que gera quebrantamento. Ou seja, teremos uma vida simples, um coração simples, mas cheio da graça, cheio do poder, da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero afirmar para você que me ouve, fique atento. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. O Senhor quer falar com você. Fique atento à voz do Mestre. Ele quer falar com você. Deus quer falar com você. Prepare-se para ouvir a voz do Mestre. Não se ouve a voz do Senhor de qualquer forma. Esse mundo está dominado por muitas vozes, não esqueça. Muitas vozes. Só com grande comunhão, intimidade e unidade com o Mestre, ouviremos a sua voz. Não seremos enganados pelos espíritos imundos, mas certamente honraremos e glorificaremos o nosso Senhor e Salvador para todo sempre. E tributaremos ao Senhor louvores, adorações para todo sempre. Que Deus, portanto, abençoe a tua vida. Que você seja um homem, seja uma mulher, sensível à voz do Eterno, que tenha ouvidos abertos para ouvir o nosso Senhor e Salvador. Que Deus esteja com você, com a sua casa e com a sua família. Que Deus manifeste-se poderosamente na tua vida. Vamos orar, ore comigo nesse momento. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui na tua presença, Pai. Desta vez para pedirmos que tu nos dê a direção, o entendimento, meu Deus, a sensibilidade para ouvirmos a tua voz, para que não sejamos enganados pelos espíritos imundos. Senhor, prepara o nosso coração, trabalhe a nossa vida, meu Deus, para que nós possamos nos entregar por completo, nos doarmos por completo para Ti, Senhor, para sermos uma essência contigo, um só ser contigo, apenas uma vida contigo, Senhor. E que assim possamos louvá-lo e adorá-lo para todo sempre. Senhor, abre os ouvidos do Teu povo, para que ouçam a Tua voz, é que nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 439.